E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o PET complementar, semana 7, segundo ano, antropocentrismo, certinho? Então vamos lá. O silêncio desses espaços infinitos me apavora. A frase de Pascal faz sentido, principalmente considerando para quem no século XVII presenciou a substituição da teoria geocêntrica, aceita durante mais de 20 séculos, pela teoria heliocêntrica. Então, a nova teoria não apenas retirou a Terra do centro do universo, mas também desintegrou uma construção estética que na realidade, ordenava os espaços e hierarquizava o mundo superior dos céus. Então, o que acontecia? E o mundo inferior e corruptível da Terra. Então, chegou lá Galileu e geometrizou o universo, igualando assim todos os espaços. Ao descobrir a Via Láctea, contrapôs, é claro, a um mundo fechado e finito, a ideia de finitude do céu, certo? Então, a questão, no entanto, não é apenas científica. Se fosse Galileu, sem sombra de dúvida, não teria sido obrigado a se retratar, coisa que ocorreu publicamente. E abjurar, sabe, de toda a sua teoria. E por outro lado, se a questão fosse, comentando aqui, exclusivamente científica, ele também nem seria recolhido à prisão domiciliar. Então, há algo mais que se quebra, além da ordem cósmica. É algo mais além, que vai de uma forma mais profunda. É toda uma questão de todo um conceito de uma época, de um determinado período, né? E daqui, na realidade, toda uma situação que, de uma certa forma, antecede esse período, tá certo? Como vimos que na Grécia antiga e na Idade Moderna predominou o quê? Com raras exceções, uma concepção de ciência desligada totalmente da técnica, desinteressada das aplicações práticas do saber. Então, essa situação se altera com o advento da nova classe comerciante emergente, a burguesia, saída dos burgos, formadas por antigos servos, dos arrebaldes das cidades. Então, a partir de então, o que acontece? O indivíduo se destaca não mais pela família ou linhagem, como era costume, mas pelo seu esforço e capacidade de trabalho. Então, o modo de produção que começa a vigorar é capitalista, no qual a riqueza baseada em terras, então ela opõe-se o valor da moeda, dos metais preciosos, da produção manufatureira e crescimento da procura por outras terras e mercados. Então, o que ocorreu com o Renascimento científico deve ser compreendido, portanto, como a expressão da nova ordem burguesa. Os inventos e descobertas são inseparáveis da nova ciência, já que para o desenvolvimento da indústria, a burguesia necessita de um saber que investigue as forças da natureza, a fim de usá-las em seu benefício. Então, a ciência não é mais serva da teologia, deixa de ser um saber contemplativo, formal e finalista, para que, indissoluvelmente ligado à técnica, passe a servir a nova classe. Certinho? Vamos lá, continuando. Característica do pensamento moderno. A religião, ela foi o suporte, o fundamento de todo o saber da Idade Média. Então, a partir do final daquele período, durante o Renascimento, o que ocorre? Ela vinha sofrendo diversos abalos, como o questionamento da autoridade papal, o advento do protestantismo e o que ocorre? Consequentemente, a destruição da unidade religiosa. Então, ao critério da fé e da revelação, o indivíduo moderno opõe o poder exclusivo da razão, de decidir, distinguir e comparar. Quanto ao dogmatismo, opõe a possibilidade da dúvida. E ao desenvolver a mentalidade crítica, ele questiona a autoridade da igreja e o saber aristotélico, e acaba assumindo uma atitude polêmica perante a tradição. E só a razão é capaz de conhecer. Então, o que ocorre nessa virada temática
Ou dá também outra inversão. Enquanto o filósofo antigo não questiona a realidade do mundo, surge quem? René Descartes, seguindo rigorosamente o caminho, o método por ele estabelecido. Então, como sabemos, ele começa duvidando de tudo, até reconhecer como indubitável a própria existência. É na descoberta da subjetividade que residem as variações do novo tema. O filósofo passa a se preocupar com o sujeito, que conhece, mais do que com o objeto conhecido. Outros filósofos, além de Descartes, também se dedicam ao problema do método, tais como Francis Bacon, Locke, Hume e Spinoza. O método científico passa por uma profunda transformação e até hoje, como vemos, ele não cessa de desencadear as mais diversas polêmicas. O próprio Galileu, também do século XVII, ele teoriza sobre o método científico, que significou uma verdadeira revolução. É justamente nesse momento que a ciência rompe com a filosofia aristotélica, escolástica e sai em busca do seu próprio caminho. Outra característica do pensamento moderno é o quê? O antropocentrismo. Enquanto o pensamento medieval é predominantemente teocêntrico, ou seja, centrado na figura de Deus, o indivíduo moderno coloca a si próprio no centro dos interesses e decisões, ao prevalecimento da explicação religiosa do mundo é contraposta ao quê? A laicização do saber, da moral, da política, que é estimulada pela capacidade de livre exame. Então, da mesma forma que em ciência se aprende a ver com os próprios olhos, até na religião, os adeptos da reforma defendem o acesso direto ao texto bíblico, e assim dando a cada um o direito de interpretá-lo. Continuando, Galileu, as duas novas ciências. O que ocorreu em 1638, a revelia da Inquisição, foi publicado na Holanda a obra Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre duas novas ciências. Entende? Quando Galileu, já cego, ainda se encontrava em prisão domiciliar. Então, o que ocorre? A partir desse último e importante trabalho, em que Galileu relaciona a hipótese copernicanas às leis da mecânica, ligando que a ciência da astronomia à física. Pode-se dizer, então, que nasce a física moderna. Continuando, heliocentrismo e a geometrização do espaço. Continuando, né? Então, a teoria geocêntrica ela encontra-se nas obras de Aristóteles, posteriormente completadas por Ptolomeu no século II. Então, essa concepção que perdura durante toda a Antiguidade e Idade Média descreve o quê? O universo finito, esférico e hierarquizado. Então, o geocentrismo é, de certa forma, confirmado pelo senso comum. Entende? Mas, por outro lado, o que observa? No próprio texto bíblico, lê-se que Deus fez parar o sol para que o povo eleito continuasse a luta, enquanto ainda houvesse luz. O que sugere que o sol está em movimento e a Terra fixa. Então, o que ocorre? No século XVI, o monge Nicolau Copérnico ele publica o que? Das Revoluções dos Corpos Celestes, obra em que se expõe o heliocentrismo. No caso, no prefácio não chegou a ser sequer assinado, porque, sem sombra de dúvidas, receoso de algum problema com a Inquisição. Então, o que ocorre posteriormente? O telescópio proporciona a Galileu descobertas valiosas para além das estrelas fixas. Então haveria ainda infindáveis mundos. A superfície da Lua rugosa e irregular. O Sol tem manchas. Em torno de Júpiter existem 4 luas. Então ficava daquele questionamento: como isso seria possível? Vimos que para os aristotélicos o universo é finito. A Lua e o Sol são compostos de uma substância incorruptível e perfeita.
Por outro lado, Júpiter está preso a uma esfera de cristal e não poderia ter luas que a perfurasse. Então havia um pensamento físico fixo, né, da Idade Moderna, que estava sendo da Idade Medieval, que estava sendo todo ele transformado na modernidade. Continuando. Então, pessoal, o século XVII foi testemunha do trabalho de Galileu, mas também de outros cientistas, como o caso do dinamarquês, do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, cujas observações astronômicas foram importantes para que o alemão Johannes Kepler descobrisse as leis do movimento planetário, certo? Da matemática também houve muitos destaques em relação quando surge a geometria analítica, com Fermat e Descartes, o cálculo diferencial com Newton e Leibniz, e o cálculo das probabilidades com Pascal. E por outro lado, em relação à anatomia, o século XVI tiveram a contribuição de Vesalius, que desafiando a própria religião, a proibição religiosa de dissecação de cadáveres, consegue desenvolver um estudo mais objetivo da anatomia humana. Certo? Então são certos fatores que contribuíram, sem dúvida nenhuma, para uma total transformação do pensamento a partir da Idade Média, ou melhor, a partir da Idade Moderna. Continuando.